boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo isso aqui. Eu sou o Renner, eu sou líder de vendas da Mercos. E para quem está chegando agora aqui, olhando eu com esse visual um pouquinho diferente, fica acompanhando a palestra que no final eu vou contar por que eu tô loiro, bem diferente da foto que vocês devem ter visto quando chegaram até aqui. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho sobre o tema da palestra e o que envolve esse conteúdo. Aqui na Mercos, um dos nossos valores é coragem para aprender. Isso é fantástico, isso me dá liberdade para trocar ideia e conhecer vários negócios, várias operações. E nessa troca de experiências, eu comecei a perceber que havia uma pergunta recorrente sendo feita para mim, que era mais ou menos assim: Renner, o que você faz quando você não atinge a meta? E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Nessa troca de experiências, eu comecei a perceber alguns fenômenos que me pareciam um tanto quanto estranhos, mas eles se repetiam e eu disse, não, a gente precisa compartilhar isso com mais gente, porque eu acho que mais gente está passando esse aperto. E aí, meus caros, quando eu começo a olhar para os negócios que me pedem o que eu faço quando eu não atinjo a meta, e a gente começa a conversar, uma coisa que para mim ficou muito clara: esses negócios ou esses gestores comerciais parecem que querem bater meta do mesmo jeito que eu quero aprender a desenhar esse cavalo que vocês estão vendo aí na tela. Sair de duas bolinhas bem simples até um cavalo perfeito, coisa mais linda desse mundo. E vamos lá, gente. Infelizmente, não é assim tão simples. Mas eu vou tentar mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Vamos lá. Começando, num primeiro passo. Vamos lá, faz duas bolinhas bem bonitinhas, de uma posição como está aí na tela. Depois de feitas essas duas bolinhas, você desenha as perninhas, faz o pescoço bem bonitinho, não erra não. Depois disso, vamos lá, né? Rostinho feliz, orelhinha, dá uma caprichada nas patinhas do cavalo. E por último, o grande salto disso tudo, pronto. Você vai lá, coloca uns pelinhos e tá feito o cavalo. Não dá, né, gente? Olha só, não tem como sair de duas bolinhas para um cavalo perfeito desse jeito. Eu costumo dizer que se o teu jeito de entregar resultado, se o teu jeito de bater meta é muito parecido com esse jeito de desenhar um cavalo, de duas uma. Ou você não está entregando a tua meta, ou você está se frustrando, tentando encontrar uma forma de bater metas partindo de um ponto de partida que está muito distante daquilo que deveria ser o ideal. Pode parecer simplista, pode parecer bobo até esse exemplo, mas é o que eu vejo na grande maioria dos negócios. Gestores comerciais desenhando um cavalo do mesmo jeito que eu estava desenhando ali a partir daquelas duas bolinhas, com uma expectativa de entregar um cavalo tão bonito quanto esse último passo, o quinto passo, que mostra de um jeito ideal o que seria um cavalo bem desenhado. No negócio de vendas é parecido. Não tem como a gente performar mais ou menos ao longo do mês e chegar no último dia do mês achando que a gente vai entregar meta, que a gente vai entregar resultado. E eu quero contar sobre isso, sobre o que eu faço quando eu não atinjo a meta, mas antes eu quero contar uma história. A história de um diretor comercial. A história de um diretor comercial que assumiu a direção comercial em 2014. Se vocês lembram bem, 2014, a gente ainda vinha de um frenesi, de uma grande animação no mercado, na economia, porque a gente estava numa crescente. Vocês devem lembrar muito bem a capa do The Economist, né? O Brasil decolando, o Cristo Redentor decolando, e a pegada ainda era essa. 2014 ainda deixava muito fresco na nossa memória quais eram os resultados que a gente tinha obtido em 2012, 2013. Só que já no final de 2013 a economia já não andava mais tão bem. 2014, vamos lá, né? Todo mundo sabe, Copa no Brasil, aquela euforia, aquela alegria. E esse meu amigo assumiu a direção comercial nessa mesma pegada. Com a mesma alegria, com a mesma euforia, achando que agora ele tinha resolvido todos os problemas, que ele ia conseguir deslanchar, que ele ia conseguir fazer o negócio decolar, que ele ia arrebentar de vender. Só que, infelizmente, não foi assim desse jeito. Todo mundo sabe como acabou a Copa no Brasil. Todo mundo sabe, todo mundo lembra como foi o 7-1, fatídico 7-1. Mas pouca gente sabe como foi a história final desse meu amigo que tinha assumido a direção comercial em 2014. Com uma euforia ímpar, com uma alegria ímpar, com uma energia ímpar. Só que, meus caros, se vocês lembram bem,
2014 já não tinha sido, já não estava mais sendo aquele ano fantástico de negócios, de vendas e tudo mais. E é aí onde esse meu amigo começou a olhar para em volta, olhar para o lado e dizer, meus caros, aquele resultado esperado não vem. Aquela meta estabelecida não acontece. Aquela performance que a gente imaginava não está se realizando. E eu não sei se você que está aqui me assistindo já foi gestor comercial, ou é gestor comercial, ou se já foi diretor comercial, ou é diretor comercial. Se vocês passaram muito tempo sem entregar meta. Porque se vocês passaram muito tempo sem entregar meta de vendas, vocês sabem o que é desmotivação. Vocês sabem o que é ter insônia por não entregar resultado. Vocês sabem o que é o mau humor, que você chega todo dia no trabalho e olha em volta e diz, meus caros, o que a gente vai fazer para vender? Bora vender! Você sabe o que é um estresse, a carga emocional que sofre um diretor comercial, um gestor comercial quando ele não entrega resultado, quando ele não entrega venda? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, meus caros. Isso é realmente pesado. E por fim, quando você já não sabe mais nem quais são as perguntas que têm que ser feitas, vem o pior, um burnout. E quem trabalha com vendas e não entrega resultado, mês a mês, pode chegar a isso, pode chegar a um burnout. Hoje, passado todo esse tempo, é relativamente fácil olhar para trás e analisar tudo que esse meu amigo fez de bom e tudo que esse meu amigo não fez de bom. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 grandes erros que são muito visíveis, são muito palpáveis que ele cometeu. E eu adoraria que você que está aqui assistindo esse vídeo nunca cometa e se caso se depare com uma situação parecida com essa, saiba como reagir. O primeiro erro é tipo desse cachorro aí que falhou miseravelmente na hora de pegar a bolinha. É um erro relativamente básico, é um erro relativamente trivial, mas corriqueiramente eu ainda vejo sendo cometido. Que é quando você tem um processo de venda completamente desconectado do processo de compra do teu cliente. Poxa, Renner, mas como assim? Como é que eu consigo ilustrar processo de venda com processo de compra? Eu vou tentar ilustrar para você exibindo aqui um funil de vendas. Um funil de vendas tradicional, tá? Funil de vendas tradicional. No topo do funil a gente tem a prospecção, depois a gente tem a proposta, depois a gente tem a negociação e depois a gente tem o fechamento. Simples. Se você colocar no Google agora aí funil de vendas, é bem provável que você encontre um funil com essas mesmas etapas. E qual é o problema disso? O problema disso é que essas etapas, elas são etapas clássicas, mas elas não dizem respeito exatamente a qual é a etapa de compra do cliente. Poxa, André, como assim? Me explica um pouquinho mais. Vamos lá. Esse meu amigo transformou o negócio dele numa fábrica de fazer proposta comercial, numa fábrica de enviar orçamento. E se você que está aqui me assistindo estiver nessa mesma pegada, acompanha porque é bem provável que o teu erro seja muito parecido com o erro dele. O que acontecia? Os vendedores do time dele pegavam o telefone, ligavam para cliente, mandavam e-mail, mandavam mensagem, prospectavam, encontravam potenciais clientes. No momento em que eles encontravam potenciais clientes, o que eles faziam? Olha só, fulano de tal, eu consigo te atender, eu consigo resolver esse teu problema. Eu só preciso conhecer um pouquinho mais do que você precisa. Pegava algumas informações sobre o que o cliente precisava, montava uma proposta comercial, mandava por e-mail e no rodapé do e-mail, no final do e-mail, dizia, ó, tá aqui a proposta, daqui a 2 ou 3 dias eu tô te ligando pra gente entender e ver se a gente vai fechar esse negócio. Não vai. Caminho padrão, caminho feliz. O que acontecia? Esse meu amigo, com o time de vendas dele, ligava para o cliente 2 ou 3 dias depois. E qual era a resposta que ele tinha? Ah, já fechei com outro. Ah, vai ficar para depois. Ah, eu vou preferir ficar com o meu fornecedor atual e não vou trocar de fornecedor nesse momento. Isso foi acontecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Como eu disse, o negócio tinha virado numa fábrica de fazer proposta. Ele estava fazendo prospecção a rodo, ele estava conquistando a atenção dos clientes, estava mandando proposta comercial a rodo também. Só que isso, obviamente, não estava se convertendo em negócios. E por que não estava se convertendo em negócios? Porque ele só enviava a proposta comercial, ele só enviava o preço para aquele cliente. E o cliente lá do outro lado não tinha necessariamente confiança e segurança de que aquela proposta comercial ia de fato resolver o problema dele.
Por que isso? Porque entre a prospecção e a proposta comercial deveria haver uma etapa intermediária, que no caso dele fazia muito sentido, que era uma reunião de apresentação dessa solução. Eu não falei aqui, mas eu acho que vale citar, esse meu amigo virou diretor comercial de uma fábrica de software, que faz projetos. Vamos lá, quando você monta um software, desenvolve um software, você precisa conhecer o escopo. E aí o que ele fazia? Ele pegava aquele escopo e mandava a proposta comercial. Só que ele não validava junto com o cliente se aquela proposta comercial fazia sentido ou não. Ele só mandava a proposta comercial por e-mail, ligava 2 ou 3 dias depois e perdia o negócio. Erro básico, erro trivial, que se você estiver cometendo, é bem provável que você só esteja esquecendo uma etapa entre a prospecção e a proposta comercial. Que nesse caso, no caso dele, por exemplo, era fazer uma demonstração, uma apresentação sobre o que iria ser embutido naquela proposta comercial. Pois bem, passou o ano todo, ele demorou para se dar conta e infelizmente aquilo foi um erro cometido que quase levou ele ao burnout. E ele cometeu um segundo erro, também, um erro tão engraçado ou tão estranho quanto o desse menino que está brincando com o ganso e foi levar uma bicada. Que é o quê? As metas comerciais, a forma como ele incentivava o time de vendas e falava qual era o objetivo que eles tinham que alcançar, era baseado em dados frágeis. Isso mesmo, pessoal, baseado em dados frágeis. O que são metas baseadas em dados frágeis? As metas de venda daquela equipe levavam em conta única e exclusivamente qual tinha sido o resultado obtido no ano passado. Então o que ele fazia? Beleza, quanto você faturou no ano passado? Eu faturei 100 mil por mês, beleza? Ok. Qual vai ser a meta para esse ano? Olha, a meta para esse ano vai ser os 100 mil que a gente faturou no ano passado, mais 10%, que é o nosso objetivo de crescimento ao longo desse ano, 20%, enfim, seja lá o que for. O que ele fazia? Ele pegava todo o histórico de atingimento, de faturamento que aconteceu no ano passado, jogava aquilo para o próximo ano, colocava o percentual de crescimento, distribuía aquelas metas para os vendedores e dizia, beleza, gente, bora bater a meta. Qual que é o grande erro disso tudo? O grande erro disso tudo é que não havia clareza de qual era a origem para entregar aquele faturamento, aquela venda. Afinal de contas, o cliente que tinha pago e contratado 100 mil, 200 mil, seja lá o que for, no ano passado, não era necessariamente o mesmo cliente que compraria nesse ano. Então não fazia sentido olhar para as metas ou para o resultado do ano passado, única e exclusivamente, e jogar ele para o próximo ano e colocar um percentual. Havia necessidade de conseguir explicar qual era a origem daquele faturamento. Ou seja, quantos clientes eu preciso vender ou conseguir atender para conseguir entregar aquele resultado. Afinal de contas, o faturamento, só pelo faturamento, não me entregava isso. E mais uma vez, o que acontecia nesse caso? O meu amigo diretor comercial entregava a meta para os seus vendedores, chegava no final do mês, batia a meta, batia o resultado e disse, galera, vocês não estão conseguindo vender? Vocês não estão vendendo que chega? Vocês não estão visitando o cliente que chega? Vocês não estão fazendo ligação que chega? Poxa, mas então, meu consagrado diretor, o que eu tenho que fazer? Quanto a mais eu tenho que ligar? Quantos clientes eu tenho que visitar? Esse meu amigo diretor não sabia responder. Porque o que ele tinha como defesa era, no ano passado a gente fez esse resultado, nesse ano a gente vai fazer também. E não conseguia direcionar ou levar os vendedores e mostrar exatamente o que precisava ser feito para conseguir bater a meta ou não conseguir bater a meta. Esse é um erro dos mais comuns que eu vi por aí em, sei lá, uma dezena, uma centena de operações comerciais com gestores comerciais que se basearam única e exclusivamente no resultado do ano passado para projetar qual era o resultado desse ano ou do próximo, sem conseguir deixar claro qual era a origem daquele histórico, qual era a origem daquele faturamento, porque nada garante que o que você fez no ano passado você vai conseguir replicar esse ano. Não há necessariamente nenhuma garantia nesse sentido. E um terceiro e último erro, que é relativamente trivial também, só que muito cometido em uma centena de operações por aí afora. Um erro tão errado quanto desse cachorro que falhou miseravelmente na hora de pegar esse disco e tomou-lhe o disco na cara. Qual que é o erro? Acompanhar apenas o faturamento. Sim, pessoal, pasmem. Existe uma centena de gestores comerciais
que só acompanham o faturamento. Chegam durante o dia, ou chegam de manhã, no primeiro horário, a primeira coisa que eles vão fazer, o que que é? Olhar o quanto vendeu ontem. E só. A partir do momento que olha o que vendeu ontem, se o que vendeu está dentro do esperado, beleza, legal, parabéns todo mundo. Se o que vendeu não está dentro do esperado, meu amigo, aí que a coisa muda de figura. Pega o telefone, liga para aquele vendedor que não vendeu o que era esperado e diz aqui, por que você não vendeu? Você não está ligando que chega? Você não está visitando que chega? Tira essa bunda da cadeira, vai visitar cliente, tira essa bunda da cadeira, vai fazer ligação. E única e exclusivamente olhando pro faturamento, esse meu amigo diretor comercial ficava cego, ficava míope. Porque afinal de contas ele não conseguia acompanhar o que precisava, o que estava acontecendo no dia a dia de vendas para que o faturamento fosse atingido. E meus caros, como eu disse aqui, esse é um dos erros mais comuns que eu vejo em gestores comerciais. Quando o gestor comercial olha única e exclusivamente para o resultado de venda e não para a construção da venda, até chegar efetivamente no teu resultado ou na meta que você tem projetado. Então, pessoal, se ainda não ficou muito claro, tem muita gente aqui que ainda não me conhece, o que eu quero dizer para vocês é que, infelizmente ou felizmente, esse diretor comercial que cometeu todos esses erros em 2014 era eu. É isso mesmo, pessoal. Em 2014 eu era um gestor comercial novato, inexperiente, cheio de sonhos, achando que toda a minha bagagem técnica ou tudo que eu havia construído vendendo poderia ajudar ou poderia me ajudar como diretor comercial. E eu falhei mesmo. Não consegui guiar meus vendedores, não consegui acompanhar um processo comercial, construí um processo comercial que não se conectava com o processo de compra do meu cliente, mas serviu para eu aprender. Hoje eu sou líder de vendas da Mercos, eu trabalho com equipes fantásticas, a gente já realizou nos últimos 12 meses movimentou nos últimos 12 meses mais de 20 bilhões na economia brasileira. A gente cresceu no ano passado 50%, nossa expectativa esse ano é seguir nessa mesma pegada. A gente já atendeu mais de 6 mil negócios em todo o Brasil, são mais de 30 mil usuários ativos utilizando o Mercos. E querendo ou não, eu quero acreditar que boa parte de tudo isso passa por uma gestão comercial um pouco mais madura. E sim, pessoal, essa gestão comercial passa também por todos os aprendizados sobre o que não fazer. E se ainda não ficou muito claro, vamos lá, né? Por favor, nunca mais defina metas olhando só para o faturamento. Nunca mais crie um processo comercial sem conhecer qual é a jornada de compra do seu cliente. E nunca mais olhe única e exclusivamente para o faturamento do teu negócio, porque nesse caso você vai ficar míope. E quando for construir metas, por favor, deixe muito claro quais são os números, quais são os volumes que precisam acontecer para que aquela meta seja realizada. Além de líder de vendas da Mercos, eu sou professor de alta performance e produtividade na Conquer. Lá eu também dou o curso de negociação e vendas. Eu também sou palestrante e tenho um workshop ligado a vendas. Sou formado pela FGV, já fiz pós-graduação na FURB, sou bacharel em sistemas de informação, sou empretecos, tem alguém assistindo agora aqui que é empreteco, vai conseguir se identificar. E se quiser me acompanhar, pode me acompanhar nas redes aí, é só colocar Renner Agostini, você vai conseguir me achar no Instagram, LinkedIn e tudo mais. Beleza, já me apresentei, já contei a minha história de fracasso, só que eu ainda não respondi a pergunta-chave dessa palestra, né? Que é, Renner, beleza, meu caro, o que tu faz quando tu não atinge a meta? E isso eu quero responder falando que eu tenho um pulo do gato nesse caso. Porque a questão aqui não é o que eu faço quando eu não atinjo a meta. Afinal de contas, quando eu não atinjo a meta, eu já não atingi a meta. Já foi, já deu. O grande pulo do gato aqui é o que eu chamo de indicadores de performance. Dia após dia, o que eu acompanho é se a gente está dentro do esperado e a gente vai bater a meta, ou se a gente não está dentro do esperado e a gente não vai conseguir atingir a meta. Aqui tem até uma frase que eu acho que é bem impactante, né? Equipes comerciais de sucesso consertam um avião em pleno voo. É isso mesmo, gente. Vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre o meu negócio, acho que você vai conseguir fazer correlação com o teu. No meu negócio, um dos pontos principais para que uma venda aconteça
é que o meu cliente conheça a ferramenta da Mercos, conheça o sistema, conheça o que ele pode fazer. A gente faz isso dentro de uma reunião que a gente chama de reunião de apresentação, beleza? Beleza. Nessa reunião de apresentação a gente demonstra o sistema e eu tenho um número. Mais de 1/3 de todas as pessoas, de todos os clientes ou potenciais clientes que assistem essa demonstração, contratam a Mercos. Beleza? Guardem esse número. Mais de 1/3 dos clientes que assistem uma demonstração da Mercos contratam a Mercos. Beleza? Beleza. Chegou no dia 15, ok? Vamos colocar uma outra informação aqui. O ticket médio de quem contrata a Mercos, hipoteticamente, é pagar R$100 por mês, tá bom? Bem hipotético para a gente conseguir fazer conta fácil. Então vamos lá. Eu tenho que faturar, eu tenho que entregar de meta nesse mês R$500, tá bom? R$500. Se o meu ticket médio é de R$100, eu tenho que fazer 5 vendas. Tamo junto? Tamo junto. Se eu tenho que fazer 5 vendas, revisitando o meu histórico de conversão, que é de mais ou menos 33%, o que acontece? Quantas demonstrações eu deveria ter feito no mês para conseguir entregar R$500? Numa conta simples, eu tenho que fazer 15 demonstrações. Se eu fizer 15 demonstrações dentro do mês, historicamente, eu tenho a informação de que sim, eu vou conseguir entregar a meta de vendas dentro do mês. Show de bola! Onde entram os indicadores de performance? Vamos lá. Se eu cheguei na metade do mês, eu deveria estar entregando, deveria ter concretizado pelo menos 7 demonstrações. Confere? Tamo junto. Se eu cheguei na metade do mês e eu só fiz 3 demonstrações, só 3 demonstrações, como é que eu vou conseguir entregar a meta no final do mês? Conseguem entender? Eu tenho que efetivamente acompanhar dia após dia como anda o meu volume de demonstrações, porque sim, se eu chegar na metade do mês e não tiver conseguido realizar pelo menos metade das demonstrações previstas, não adianta. Não tem Cristo, não tem milagre que vai me fazer entregar o resultado em 15 dias, recuperar isso, correr atrás e bater a meta. Historicamente, 1/3 fecha comigo. Historicamente, o ticket médio de quem fecha comigo é de R$100. Então não adianta eu chegar nos últimos 2 ou 3 dias do mês e me descabelar e chorar e bater pé, porque se eu não tiver alcançado o número médio de demonstrações, eu não vou conseguir bater a meta. Esse tipo de informação eu tenho através do que eu chamo de indicador de performance. Então a resposta que eu dou para quem me pergunta o que eu faço quando eu não atinjo a meta é: eu sei muito antes quando eu não vou atingir a meta. E a partir desse momento eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de casa, olhar para dentro da operação, ver o que está sob meu controle e dizer: gente, nessa pegada a gente não entrega a meta esse mês. O que a gente pode fazer diferente? Vamos lá, vamos fazer uma recuperação com clientes perdidos, vamos fazer uma promoção sei lá, com um produto, com um preço diferente, vamos oferecer um pacote diferente de solução. Enfim, eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de casa e julgar o que eu posso fazer para tentar compensar essa queda. Então a questão aqui que passa é: o meu problema não é quando eu não atinjo a meta. O meu problema seria se eu não tomo nenhuma reação antes de saber que eu não vou atingir a meta. E boa parte dos gestores comerciais com quem eu converso não tem essa clareza. Só tem essa clareza no final do mês ou no dia a dia de vendas, dizendo: poxa, esse mês está difícil, esse mês está fácil, esse mês eu bato a meta, esse mês eu não bato a meta, mas ninguém consegue me explicar claramente o porquê está conseguindo atingir o resultado ou o porquê não está conseguindo atingir o resultado. Vamos lá, né? Se por acaso eu não conseguir alcançar um ticket médio de R$100, como eu estou usando de exemplo aqui, isso também pode ser um problema. Pô, beleza, eu estou conseguindo fazer as 15 demonstrações por mês, tá tudo certo. Só que meu ticket médio está em 70. Não tem como, eu também não atinjo a meta. Eu também tenho que olhar para dentro de casa, analisar no detalhe a operação, ver se é um vendedor, se é o time, o que está acontecendo para... Poxa, meu ticket médio era de 100, caiu para 70. O que dá para fazer diferente? O que está ao meu alcance para fazer esse negócio acontecer de um jeito diferente? Então aqui o pulo do gato são indicadores de performance. E aí o que tem de mais legal nisso aqui? Depois de que a gente internalizou essa informação e depois de tanto trocar experiências, a gente se atreveu a fazer uma pesquisa com mais ou menos 30 gestores comerciais que têm por hábito bater meta, entregar resultado e mais do que isso, acompanhar indicadores de performance. E a pergunta que a gente fez para esses gestores comerciais foi: como vocês utilizam indicadores no dia a dia? Como vocês trabalham com indicadores no dia a dia? Porque afinal de contas isso tem se provado mês a mês algo que é realmente valioso para operações comerciais de alta performance.
não só aqui dentro na Mercos, mas para fora da Mercos também. E já tem gente fazendo isso, batendo meta, entregando resultado, muito porque consegue acompanhar diariamente o que está acontecendo na venda. E aí, essa pergunta trouxe para nós alguns insights. Primeiro insight de todos. Esses 30 gestores comerciais, de maneira unânime, colocaram que monitoramento dos indicadores faz parte da rotina. Isso mesmo, pessoal. Não é uma vez por semana, não é uma vez a cada 15 dias, não é quando dá tempo. É diariamente, é rotina. Na rotina, pelo menos vamos lá, primeira hora do dia, eu quero saber o que aconteceu ontem. Quantos clientes eu positivei, para quantos clientes eu vendi, qual foi o meu ticket médio, como anda a minha carteira de clientes inativos, qual foi o produto mais vendido, qual foi o produto menos vendido, quem está dentro da meta, quem está fora da meta. Diariamente, esses 30 gestores comerciais têm como objetivo acompanhar os indicadores de performance. Obviamente, para que nesse momento em que acompanhe os indicadores de performance, tenham a oportunidade para que prontamente tomem uma ação. Seja no 1 a 1 com o vendedor, seja com uma promoção, seja com uma pegada um pouco diferente, sei lá, troca com marketing, campanha, mil e uma coisas. A questão é, eles não esperam para a última semana, eles não esperam para o último dia. Aconteceu alguma coisa, está abaixo da performance prevista, vamos tomar uma ação. Porque do contrário, a gente já sabe o que vai acontecer, não vai bater meta. Segundo, esses gestores comerciais têm os indicadores de maneira transparente com o vendedor. Poxa, Renner, o que significa isso? O que significa indicadores transparentes com o vendedor? Os mesmos indicadores que ele acompanha internamente, o vendedor na rua, em casa, no escritório, seja lá onde ele for, acompanha também. Exatamente a mesma coisa. Por que isso? Porque todo mundo fala a mesma língua. Ele chega de manhã e olha que no dia anterior, por exemplo, determinado vendedor não alcançou o ticket médio de vendas. E isso, obviamente, vai punir ele ao longo do mês, porque provavelmente se ele seguir nessa pegada de não atingir o ticket médio, ele não vai bater meta. Nesse momento, o gestor comercial tem a oportunidade de pegar o telefone ou de sentar do lado do vendedor e dizer, meu cara, vamos lá, o que aconteceu ontem para você não ter conseguido entregar pelo menos o ticket médio? O que dá pra gente fazer hoje para você recuperar essa queda no ticket médio? E aí tá todo mundo falando a mesma coisa. O vendedor não é pego de surpresa, afinal de contas ele está acompanhando também diariamente na rotina dele como anda a sua performance. Não é nada de sopetão, tá ali, tá na visão dele, tá no dia a dia dele, então ele consegue saber também se ele está dentro do esperado ou se ele não está. Terceiro item, que talvez seja um dos mais valiosos. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente imaginou que haveriam algumas balas de prata. O que significa? Significa que a gente imaginou que a gente ia alcançar nessa pesquisa alguns indicadores que eram aqueles indicadores matadores. Aqueles indicadores que, poxa, se coloca no teu negócio para rodar, se você conseguir acompanhar, é muito provável que você consiga atingir um resultado. Erramos miseravelmente. Por quê? Porque cada indicador, cada negócio, cada momento é calibrado de uma maneira diferente. Vou citar um exemplo bem claro aqui, tá? Com uma das entrevistas, um dos gestores comerciais falou que a intensidade, a atenção dele estava voltada para determinada região muito mais do que todo o resto da operação. Era uma região nova que ele estava abrindo, era uma região com grande potencial e o objetivo dele era positivar pelo menos 3 clientes por dia naquela região. O que ele fez? Jogou aquilo numa planilha e aí aquilo dava para ele que no mês ele deveria positivar pelo menos 60 clientes naquela região, tá bom? O que ele fez? Jogou aquilo numa planilha, quebrou por dias, disse, não, beleza, então no dia 1 eu tenho que positivar 3, no dia 2 eu tenho que positivar 6, no dia 3 eu tenho que positivar 9 e assim por diante. Dessa forma, ele chegava todo dia de manhã, olhava para o indicador, via o total, via o quanto ele tinha que entregar naquele dia, no dia anterior no caso, e quanto ele tinha atendido. Se ele estava dentro do esperado, ele ligava para o vendedor ou para o representante comercial, elogiava, agradecia, porque deixava muito claro, dizendo, cara, você está dentro da nossa expectativa, você está indo muito bem, continua nessa pegada. Se estava abaixo da expectativa, poxa, era para ter positivado 30 clientes, positivou só 28, pega o telefone, liga para o representante e diz, meu cara, como é que foi o dia de ontem? Quantos clientes você conseguiu visitar? Como é que foi a receptividade desses clientes? Por que algum cliente que você visitou acabou não comprando? Qual foi a justificativa que ele deu?
Era preço, era marca, era falta de tempo, a concorrência? Me diga qual era a justificativa que ele te deu. E nessa troca, ele conseguia retroalimentar o negócio dele para tomar ações e ir calibrando o marketing, a tabela de preço, a política de desconto, a política de bonificação, as regras de bonificação para o próprio vendedor, enfim. Ele ia calibrando o negócio dele da melhor forma possível para positivar os clientes no número que ele achava ideal e conseguir efetivamente abrir aquela região. Vejam só, a gente está falando de um cenário extremamente específico, olhando clientes positivados em determinada região, e era o dia a dia, ou pelo menos era o acompanhamento diário que aquele gestor comercial estava fazendo nos últimos meses, nas últimas semanas. Outros gestores comerciais não acompanhavam isso, não pelo menos dessa forma tão micro, acompanhavam como andava a positivação de clientes no geral, ou então acompanhavam como estava a performance de determinada categoria de produtos que tinha sido um lançamento do último mês, e aí aquilo estava no dia a dia dele, justamente porque, poxa, como era um lançamento, a cada vez que não cumpria com o objetivo diário, semanal, seja lá como for, ele pegava o telefone, ligava para os vendedores que não estavam entregando aquele objetivo e tentavam entender o que estava acontecendo. Vejam só vocês, não era uma ligação em tom de cobrança. Em nenhum momento vocês sentiram isso aqui ao longo do que eu estava falando. Em nenhum momento os gestores comerciais ligavam para cobrar o representante ou para o vendedor e dizer: aqui, você não vendeu nada ontem não? Você não saiu de casa não? Você não visitou cliente? A ideia não era essa. A ideia era entrar em contato com o representante comercial, saber como é que tinham sido as visitas, ouvir o que eles tinham para falar das visitas com os clientes, ouvir qual era a eventual negativa do cliente, o porquê que ele não estava comprando, e aí retroalimentar o negócio para melhorar amanhã. E isso de maneira cíclica acontecendo, obviamente os negócios começavam a apontar para cima e as metas começavam a ser atingidas. Vejam só vocês, pessoal, a gente não está inventando a roda aqui. Todos esses indicadores, bem ou mal, vocês provavelmente já devem conhecer. Onde é que está a grande dificuldade nisso tudo? Que aí, obviamente, é onde a grande parte dos gestores comerciais com quem eu converso acaba relatando. Renner, eu não tenho braço para acompanhar esses indicadores. Eu não tenho braço para confeccionar esses indicadores, manter eles atualizados e saber exatamente se eu estou dentro ou se eu estou fora. A única coisa que eu consigo fazer é acompanhar se o cara vendeu ou não vendeu. E pessoal, eu quero acreditar que boa parte de vocês estão me assistindo aqui agora, talvez estejam se identificando com isso. Então, meu negócio aqui é uma loucura, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que cruzar e cabecear. Não tenho tempo para confeccionar esses indicadores, eu adoraria, mas eu não consigo. Pois bem, pessoal, então a gente já chega aqui no final do papo de hoje. Eu acho que vocês conseguiram entender a importância dos indicadores de performance e agora devem estar se perguntando, poxa, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu confecciono isso? Então vou ter que parar e montar planilha em Excel para fazer isso acontecer? Não, pessoal. Se vocês realmente entenderam a essência dos indicadores de performance, entendem que isso provavelmente vai funcionar no negócio de vocês, o que eu acho que não tem como não funcionar, tá? Só tem como funcionar. Eu estou dando aqui a oportunidade para vocês conhecerem a Mercos. A Mercos é uma tecnologia que tem como objetivo ajudar indústrias, distribuidores e representantes comerciais a potencializar suas vendas, a melhorar a gestão do seu negócio comercial. Então, se você está buscando como melhorar a sua venda, melhorar o seu processo, conseguir acompanhar diariamente o que está acontecendo no teu processo comercial, eu te convido a conhecer a ferramenta da Mercos. Tudo isso que eu falei aqui e muito mais você vai conseguir encontrar lá dentro. Você vai conseguir calibrar os teus próprios indicadores, os teus vendedores vão conseguir acompanhar isso tudo também no celular, no computador, onde quer que seja, Android, iOS, on e offline, enfim. Tudo bonito, tudo arrumado para você carregar teus produtos, carregar tuas tabelas de preço, carregar teus clientes e começar a usar. É realmente muito fácil e eu te convido, é só você bipar esse QR Code que está aqui na tela, ou então, melhor do que isso, acessa aí www.mercos.com. Ali você já vai ter toda a instrução para conseguir acompanhar e fazer o teu teste gratuitamente, sem nenhum segredo, sem nenhuma pegadinha. Gente, foi um prazerzão falar com vocês. Eu realmente acredito que essa pegada de acompanhar indicadores de performance faz um diferencial absurdo no dia a dia de quem faz gestão comercial. E por mais que pareça trivial, muita gente não acompanha as vendas dessa forma. Eu mesmo, alguns anos atrás, não acompanhava as vendas dessa forma. Então eu julgo que muita gente que está me acompanhando aqui também ainda não acompanha. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa dica,
assina aí, acessa aí www.mercos.com, faz o teu teste, faz a tua experiência, vai ter um especialista aqui da Mercos que vai entrar em contato com você, vai tirar tuas dúvidas e provavelmente você vai usar a Mercos na tua operação comercial. Ô pessoal, e vocês que acompanharam até o final e ainda não entenderam o porquê que meu cabelo tá loiro, né? Deixa eu contar pra vocês. O mês de outubro de 2019, aqui no caso, o mês passado, a gente estava numa pegada de conseguir bater a meta de uma maneira super desafiadora. E o que aconteceu? A gente entrou na penúltima semana do mês com 90 e tantos % do resultado já sendo feito. Bom, quando a gente chegou na penúltima semana do mês e olhou para aquele resultado, a gente olhou para as nossas vendas e disse, poxa, esse vai ser um mês para estourar a boca do balão, bater recorde de vendas, vai ser muito legal. Pois bem, entramos na última semana do mês de outubro e infelizmente alguns contratos, alguns projetos tiveram alguns problemas e eles foram empurrados um mês para frente. Aquilo que era 90, 95% do nosso resultado foi para 80%. E aquilo que era para ser um mês para estourar a boca do balão, bater recorde de vendas, infelizmente estava se transformando num mês trágico. E aí, pessoal, eu e minha boca, né, numa dessas reuniões de forecast que eu faço com o time de previsão de vendas, a gente olhando para aquilo tudo e eu soltei. Pessoal, se a gente conseguir bater a meta e recuperar esse resultado, eu vou platinar o cabelo. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? A gente conseguiu entregar o resultado, a galera recuperou esse gap que existia da última semana. Foi incrível, uma comemoração incrível aqui. E não só eu, Kaique, Denis, que são os gestores aqui, os líderes também da área de vendas, acabaram pintando o cabelo. Mais uma turma do time de vendas acabou pintando o cabelo também. E aí agora estamos aqui platinado, né? A gente já chama de M-platinados. Por quê? Porque a gente bateu a nossa meta de vendas. Então, pessoal, uma última dica. E essa não tem a ver com uma pergunta, né? O que eu faço quando eu não bato meta? A pergunta é, o que eu faço quando eu bato meta? Tá aqui, a gente comemora, a gente pinta o cabelo. Tomara que você possa pintar o cabelo aí também numa próxima. Valeu!